quais são os sintomas de se entrar em tentação? Se alguém quiser evitar entrar em tentação, precisa saber os sintomas dessa experiência. Número 1. Quando já é tarde demais e o pecado já foi cometido. Parece que estamos afirmando o óbvio, mas é preciso que se diga isso. Quando alguém comete qualquer tipo de pecado, pode ter a certeza que antes entrou em tentação. Todo pecado deriva da tentação. Não pode haver pecado sem que exista tentação. Tiago 1, 14, 15, Gálatas 6, 1 diz isso. Quando são vencidas pelo pecado, muitas pessoas se arrependem dele. No entanto, não se apercebem de que sua causa foi a tentação. Se quisermos vencer qualquer tipo de pecado, é preciso que consideremos o que nos está tentando a esse pecado e procurarmos evitar essa tentação. A tentação é a raiz, o pecado é o fruto amargo da tentação. Embora cientes do seu pecado, há muitos que não se conscientizam das suas tentações. Essas pessoas se desagradam com o fruto amargo do pecado, porém não tomam precauções para evitar a raiz venenosa da tentação. Ninguém cai em pecado subitamente sem que primeiro tenha entrado em tentação. A companhia de certas pessoas é capaz de levar quase com toda certeza a pensamentos, palavras e atos pecaminosos, como diz 1 Coríntios 15, 33. Todavia, é possível gostar dessa companhia e mais tarde lamentar sobre o pecado que resultou dela. Certos alvos ou ambições, como mostra 1 Timóteo 6,9, podem resultar no mesmo. As pessoas podem, porém, segui-los sem apreciarem as tristezas dos pecados resultantes de segui-los. A segunda coisa é a força da tentação. Como vimos anteriormente, as tentações têm vários graus. Quando a tentação é violenta ou se repete constantemente, não dando descanso à alma, podemos ter a certeza de que entramos em tentação. Os desejos pecaminosos têm o poder de seduzir uma pessoa a pecar, até mesmo sem uma tentação externa, como Tiago 1,14 diz. Entretanto, isso não é o mesmo que entrar na tentação. Os desejos pecaminosos são como um riacho correndo em seu curso para o mar, e a tentação como um vento poderoso que sopra nesse riacho. Pense nesse riacho e pense num barco vazio sendo colocado nele. Mais cedo ou mais tarde, segundo o curso e a velocidade da correnteza, esse barco será levado ao mar. Da mesma maneira, os desejos pecaminosos de uma pessoa irão mais cedo ou mais tarde, a parte da graça salvadora de Deus, levá-lo ao mar da sua ruína eterna. Voltando à nossa ilustração, suponha que há ventos fortes ventando contra o barco. Então o barco será empurrado com violência contra as margens e as rochas, até que se parta em pedaços e seja tragado pelo mar. Esta ilustração nos dá dois quadros de um homem pecaminoso. O primeiro é de um homem que, lentamente, mas com certeza, está sendo levado para o mar da sua ruína eterna, nas correntezas dos seus desejos pecaminosos. O segundo nos mostra o mesmo homem experimentando o vento forte da tentação. Este vento leva o homem a um pecado após outro, até que, totalmente estraçalhado, chega à sua ruína eterna. Esta ilustração pode ser exemplificada em muitos casos nas vidas dos santos que foram preservados da ruína eterna, mas entraram em tentação e caíram lamentavelmente para sua própria vergonha. Ezequias tinha nele sempre a raiz do orgulho, um desejo pecaminoso que o teria levado à perdição se não for a graça de Deus. Todavia, esse desejo não o compeliu a mostrar seus tesouros e suas riquezas até que chegou a hora certa, até que entrou em tentação ao tempo em que chegaram os embaixadores da parte do rei da Babilônia, como está em 2 Reis 20, 12 a 19 e 2 Crônicas 32, 24 a 31. Essa mesma raiz de orgulho pode ser vista em Davi. Durante muitos anos, ele resistiu ao desejo pecaminoso de contar o número do povo, mas cedeu a esse desejo quando Satanás se levantou e o provocou, como está em 2 Samuel 24, 1 a 10 e 1 Crônicas 21, 1 a 8. Ilustrações semelhantes podem ser encontradas nas vidas de Abraão, de Jonas e de Pedro.
para mencionar apenas alguns poucos. Judas Iscariotes nos dá um exemplo amedrontador de um homem que nunca foi um verdadeiro santo. Judas era cobiçoso desde o começo, como está em João 12:6, mas não tentou satisfazer seu desejo pecaminoso, traindo o seu mestre, enquanto o diabo não entrou nele. Todos nós temos desejos pecaminosos. Às vezes, chegam a nós oportunidades que nos pressionam a satisfazê-los. Quando isso acontece, já entramos em tentação. Em terceiro lugar, nossa atitude em relação à tentação. Uma pessoa pode entrar em tentação sem estar ciente que um desejo pecaminoso está sendo provocado. Um exemplo disso é a situação em que o coração da pessoa começa a gostar da tentação secretamente e vai fazendo provisão para ela e lhe dá oportunidade de diversas maneiras para crescer sem, contudo, cometer um pecado óbvio. Esta é uma forma muito sutil de tentação. Um exemplo nos ajudará a detectá-la. Certa pessoa começa a ser conhecida como piedosa, sábia, entendida, etc. Coisas boas em si mesmas. As pessoas a elogiam por isso e ela começa a gostar de ser tratada dessa maneira. Tanto o seu orgulho como a sua ambição são afetados. Ela passa então a se esforçar para burilar os seus dons e as suas virtudes. Mas seus motivos são errados. Ela está querendo que a sua reputação aumente. Está entrando na tentação. Se não reconhecer e lidar com essa situação, essa sutil tentação logo a transformará numa escrava dos seus desejos pecaminosos de desejar uma boa reputação. Jeú é um bom exemplo, no Velho Testamento, de um homem assim. Ele havia se conscientizado de que estava ganhando a reputação de ser uma pessoa zelosa. Jonadab, um homem bom e santo, se encontra com Jeú. Jeú pensa: eis uma boa oportunidade para eu aumentar minha reputação. Então ele chama Jonadab para si e começa a trabalhar fervorosamente. As coisas que fez eram em si mesmas boas, entretanto, seus motivos não eram bons. Estava seguindo os seus desejos, havia entrado na tentação. Aqueles que estão envolvidos na obra do ministério da pregação do Evangelho estão sujeitos a cair neste tipo sutil de tentação. Muitas coisas desse trabalho podem ser um meio de ganhar reputação e apreço das pessoas corretas. A habilidade em geral de uma pessoa, sua capacidade, sua fidelidade, sua ousadia, seus sucessos, etc., podem, todos eles, se tornar um meio para aumentar sua reputação. Será que nós, secretamente, começamos a gostar dessa tentação? Acaso já começamos a fazer algumas coisas boas pela razão errada? Se assim procedemos, estaremos entrando na tentação. 4. Sempre que os desejos pecaminosos de uma pessoa e as tentações se encontram. Sempre que uma pessoa se encontra numa situação na qual os seus desejos pecaminosos estão conseguindo a oportunidade de serem satisfeitos e ela se vê sendo encorajada a satisfazê-los, aproveitando ao máximo a oportunidade que se lhe oferece, ela está entrando em tentação. É quase impossível que alguém receba as oportunidades, as ocasiões ou as vantagens que melhor se adaptam aos seus desejos pecaminosos sem que venha a se enlaçar nelas. Quando os embaixadores vieram da parte do rei da Babilônia, o orgulho de Ezequias o fez cair em tentação. Quando Azael se tornou rei da Assíria, como está em 2 Reis 8, 7, 15, 13, 3 e 22, sua crueldade e sua ambição fizeram com que se irasse selvagemente contra Israel. Quando os sacerdotes vieram com suas peças de prata, Judas, por causa da sua ambição, foi instantaneamente motivado a vender o seu mestre. Lucas 22, de 3 a 6. Material inflamável precisa ser conservado distante do fogo. Da mesma maneira, é importante que nossos desejos pecaminosos sejam mantidos à distância daquelas coisas que os incitarão. Há aqueles que pensam que podem brincar com serpentes sem serem picados, tocar em tinta fresca sem se mancharem, brincar com fogo sem se queimarem, mas estão enganados. Porventura seu trabalho, seu estilo de vida
Ou suas companhias lhe trazem constantemente oportunidades para satisfazer os seus desejos pecaminosos? Se for assim, você entrou em tentação. Só Deus sabe o quão machucado você se sairá dessa. O estado débil da alma de uma pessoa indica que ela já entrou em tentação. Assim como uma pessoa que esteja numa condição física debilitada está mais sujeita a contrair enfermidades, assim também uma pessoa que esteja com sua condição espiritual abalada está mais sujeita a cair em tentação. Para sermos mais específicos, sempre que a vida espiritual de alguém está enfraquecida, essa pessoa entrou em tentação. A princípio, ela pode até ignorar a tentação em particular que lhe está sobrevindo e na qual ela está entrando. Mas não vai demorar muito, porém, para que ela descubra, para a sua natureza e para a sua miséria, qual foi a tentação. Para nos ajudar a detectar essa entrada na tentação, devemos levar em conta as maneiras pelas quais a vida espiritual pode ser enfraquecida. A negligência ou a realização formal de deveres cristãos sempre conduz ao enfraquecimento da vida espiritual. Quando uma pessoa pode se omitir no cumprimento de seus deveres ou se contentar com uma realização descuidada e inerte deles, sem o prazer, o gozo ou a satisfação que sua alma outrora gozava, então essa pessoa está se tornando espiritualmente fraca. Esta é uma regra confiável. Se o coração de um cristão se esfriar, se tornar negligente ou formal na adoração a Deus, uma ou outra tentação começou a agir no seu coração. O amor ao mundo, ou o orgulho, ou a impureza, ou busca dos seus próprios interesses, ou a malícia e a inveja, uma coisa ou outra tem possuído o seu espírito. Para tomarmos emprestado as palavras de Oséias, as cães já se espalham sobre ele, e ele não sabe. Oséias 7:9b. É importante estarmos alertas, sabendo que um cristão, especialmente por questão de consciência, pode participar de todos os movimentos de um culto, tais como oração, leitura da Bíblia e ouvir a pregação e a adoração com o coração frio e insensível. Não há vida real na mera execução desses deveres. A igreja em Sardes conservou a execução dos deveres religiosos. Foi dessa maneira que granjeou a reputação de estar viva, mas o Senhor sabia melhor. O seu veredicto foi: você está morta ou prestes a morrer, como está em Apocalipse 3, 1 e 2. Há tão grande proximidade entre a nova natureza e os deveres da adoração a Deus. Essa proximidade é ilustrada maravilhosamente no Salmo 119, que estas não serão mantidas em separado, a não ser que alguma tentação secreta torne a alma doentia. Se, portanto, um cristão honestamente, no autoexame, descobre que seu pulso espiritual não é o que devia ser, se ele percebe que tem pouco desejo ou interesse pelas coisas de Deus, deve concluir que entrou em tentação, ainda quando a forma da tentação não lhe seja clara. Esse cristão está numa situação espiritual perigosa. Se ele não descobrir a causa da sua fraqueza espiritual e não tratar dela, muito dificilmente escapará de uma grande tentação para pecar. Deus, na sua grande misericórdia, pode impedir que isso ocorra. Por outro lado, Deus poderá castigar esse cristão, retirando dele a percepção da sua presença. Como podemos evitar, então, cair em tentação? Como podemos ser livres de entrar na tentação? A resposta pode ser resumida nas palavras do Senhor: vigiai e orai. Orientações gerais sobre vigiar e orar é o que nós queremos ver agora. Então, em primeiro lugar, nos esforcemos para compreender e sentir o perigo de entrar em tentação. Nos espanta pensar como a maioria das pessoas é descuidada em relação ao perigo de entrar em tentação. Para a maioria é suficiente guardar-se de pecados públicos. Ficar fora do alcance da tentação parece-lhe de pouca importância. Em muitos lugares, a Bíblia nos adverte a respeito do perigo das más companhias. Por exemplo, Provérbios 2, 12 a 20, 4, de 14 a 19, 22, 24, 25, 1 Coríntios 15, 33. Quantos, porém, estariam atentando para essa advertência? Quantos, particularmente dentre os jovens, estariam escolhendo as más companhias? Não demora muito para que estejam acolhendo o mal
dessas companhias. Em vão, pais e amigos advertirão sobre o perigo que elas representam. A princípio, é possível que os jovens realmente não gostem de algumas das coisas que os seus amigos fazem. Contudo, lamentavelmente, não demora muito antes que também possam a gostar delas. Mais triste ainda é a tolice de cristãos professos que brincam com tentações que nunca deveriam ter enfrentado. Frequentemente em nossos dias, o ensino bíblico sobre a liberdade cristã é motivo de abuso. Os cristãos se sentem livres para fazer quase qualquer coisa que quiserem. Essas pessoas se dizem capazes de ouvir tudo e qualquer coisa. Reivindicam sua liberdade cristã. Leem o que querem e não dão atenção se cristãos mais sábios condenarem o que estão lendo como sendo falsos ensinamentos. Escutarão a qualquer falso professor e falso mestre. Se sentem muito autoconfiantes de que serão capazes de discernir e que não se deixarão influenciar pelo que lerem e ouvirem. Qual é comumente o resultado dessa tolice? Poucos, na verdade, muito poucos, saem sem sofrer graves feridas. Muitos têm a sua fé e sua doutrina sã destruídas. Ninguém tem o direito de dizer que teme o pecado se antes não teme a tentação para cometê-lo. O pecado e a tentação são apresentados sempre juntos por Satanás, e é extremamente difícil para qualquer pessoa separá-los. Mantendo o princípio da liberdade cristã, precisamos nunca nos esquecer do princípio igualmente importante que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. 1 Coríntios 10, 23. Será que certos lugares aos quais eu vou, certas companhias de que me cerco, certos alvos que tenho traçado para a minha vida, tornam-me frio e descuidado? Será que impedem minha obediência constante e total a Cristo? Se isso estiver acontecendo, devo exercer a minha liberdade e evitá-los. Será que eu desejo evitar entrar na tentação? Preciso então ser sensível à minha própria fraqueza e depravação. Preciso também estar alerta quanto às artimanhas de Satanás, à malignidade do pecado e o poder da tentação. Devemos gastar tempo diariamente considerando o grande perigo em que nos envolvemos quando entramos em tentação. Pensemos nas prováveis consequências. Que coisa terrível entristecer o Espírito de Deus, perder nossa paz e colocar em perigo o bem-estar eterno de nossas almas. Tenhamos por bem certo o seguinte: se desprezarmos a tentação, ela nos dominará. Por outro lado, se formos sensíveis e vigilantes, metade do esforço para não entrar em tentação já terá sido feito. Estejamos convencidos da nossa incapacidade para nos guardar de entrar em tentação. Quanto mais claramente percebermos que não há poder em nós para nos guardar da tentação, mais sentiremos nossa necessidade de orar por socorro. Este é outro meio de nos preservarmos. A maior parte das pessoas reconhece sua necessidade de ajuda quando entra em tentação. Nesses momentos, poucos confiarão na sua própria força para vencer a tentação. Antes, clamarão ao Senhor para que o socorra. O Senhor nos ensina que é tão importante orar para não entrar em tentação como é para pedir socorro depois de termos entrado nela. Nosso Senhor nos ensina de duas maneiras a nossa necessidade de sermos guardados de entrar em tentação pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, Ele nos ensina a orar: não nos deixe cair em tentação. Mateus 6,13. E nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26,41. Ensinando-nos a orar dessa maneira, Ele está nos mostrando que devemos colocar nossa confiança no poder e na sabedoria de Deus, não na nossa, para nos guardar da tentação. A segunda maneira pela qual Ele nos ensina é pelo seu próprio exemplo. Ele mesmo ora pelo seu povo para que seja guardado do maligno. João 17,15. Ele sabe que há muitos modos diferentes de entrarmos em tentação. Ele sabe que podemos entrar em tentação sem que percebamos. Sabe como a tentação é poderosa e como ela pode ser enganosa e sutil. Ele conhece a nossa ingenuidade, a nossa fraqueza e a nossa propensão para sermos descuidados. Tem, por isso, nos orientado no sentido de colocarmos nossa confiança numa sabedoria e num poder superiores àqueles que possuímos, para que sejamos guardados de entrar em tentação.
Precisamos aprender a falar frequentemente conosco mesmos, lembrando-nos de coisas tais como: eu sou pobre e fraco. Satanás é sutil, poderoso, ardiloso e está sempre de olho numa oportunidade adequada para me tentar. O mundo, especialmente quando Satanás se vale dele como seu instrumento, é atraente, persistente e cheio de modos enganosos de me tentar. Minha própria natureza pecaminosa é forte e está sempre pronta para me trair na hora da tentação. Tudo ao meu redor é uma variedade provocadora de oportunidades adequadas para satisfazer meus desejos pecaminosos. Sou lento em perceber o que está acontecendo. Se for deixado sozinho, serei presa fácil antes mesmo que perceba. Só Deus pode me guardar de pecar, como Judas 24 diz. Preciso orar com confiança àquele que é capaz de me guardar de entrar na tentação. Se procedemos fielmente dessa maneira, estaremos constantemente nos entregando aos cuidados de Deus. Nada faremos e nada realizaremos sem antes buscar sua vontade nessa questão. Tal atitude de oração nos dará duas vantagens. Primeiro, se orarmos dessa maneira, receberemos a graça e a compaixão de Deus. Ele que promete ajudar os fracos. Podemos ter certeza de que aqueles que orarem dessa maneira, por um profundo sentimento de necessidade, nunca serão envergonhados. Em segundo lugar, manter um espírito de oração dessa natureza faz parte dos meios que Deus utiliza para nos preservar. Se estivermos cientes da nossa necessidade e olhando para Deus para que Ele nos supra os recursos necessários, seremos cuidadosos na aplicação a nós mesmos dos meios que Deus tem apontado para a nossa preservação. O próximo passo é que exercitemos a fé na promessa divina de nos preservar. Crermos que Deus nos preservará é um meio de sermos preservados. Se confiarmos na promessa de Deus e orarmos pela preservação, Ele nos guardará de entrarmos na tentação, ou nos dará um meio de escape, como está em 1 Coríntios 10:13. Deus prometeu que nos guardará em todos os nossos caminhos, como está no Salmo 91:11, que nos guiará e nos conduzirá, como está no Salmo 32:8, e nos livrará do maligno, como está em Romanos 16:20. Precisamos confiar ativamente nas promessas de Deus e esperar que Ele seja fiel a elas.